Alô, agora sim. Acorda, Rafael. Fica aí com esse menino bonito aí, não presta atenção nas coisas. Boa noite. Agora sim, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Como tem sido a sua vida de oração? Como tem sido a missão, como tem sido a sua missão que o Senhor Jesus nos entregou? Que Ele não só nos salvou, mas Ele também nos deu uma missão. Nós temos falado sobre isso, não é verdade? Nessas primeiras semanas do ano, nós temos estudado sobre isso. Eu, particularmente, tenho estudado bastante sobre isso. Eu me deparei com um estudo de uma pessoa que fez um catado de alguns livros de C.S. Lewis. Um deles é Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. Outro é Cristianismo Puro e Simples, e o outro é Os Quatro Amores. Ele fez um catado desses 3 livros e fez alguns comentários a respeito, e ele estava falando exatamente sobre oração, né? De como nós somos tentados, primeiro, a não orar, né? Ou ainda quando nos deparamos, ou quando estamos orando, de repente a nossa mente vaga, e nós até esquecemos pelo motivo pelo qual estamos orando. Quando não, oramos deitados, né? Ou antes de dormir, ou quando acordamos, e pegamos no sono novamente. Porque não estamos realmente prestando atenção naquilo que estamos fazendo, na verdade, né? E ninguém foge disso, a verdade é essa. Estamos todos cansados, todos trabalhamos, ou vamos para a escola, ou sei lá o quê. Mas ele estava dizendo que uma das coisas que nós precisamos fazer na hora da oração é ter reverência, né? Na hora da oração. É ter reverência e, cheios do Espírito Santo, então, entrar nesse momento tão solene, que é o nosso momento de falar com Deus, né? Porque através da palavra do Senhor, nós lendo a palavra do Senhor, estudando a palavra do Senhor, é o Senhor falando conosco. Na hora da oração, é nós falando com Deus, né? Então, nós precisamos ter esse hábito solene de... E eu experimentei isso essa noite. Eu acordei 3 horas da manhã, não sei por que cargas d'água, simplesmente, acordei. Aí, não satisfeito, falei, vou acordar ela também. Acordei ela. Falei, não vou ficar acordado sozinho, né? Não, eu acordei ela porque eu levantei, fui ao banheiro, tomei água e ela acordou. E aí eu falei, bom, já que eu não consigo dormir, então eu vou orar. Adivinha o que aconteceu? Dormi de novo, claro. Consegui dormir. É exatamente isso que eu estou dizendo. Por quê? Porque nós estamos nesse processo de cansaço e de cansaço espiritual e de muitas vezes de até um desânimo, que nós não prestamos atenção naquilo que estamos fazendo, né? E hoje eu queria falar sobre esse poder que o Senhor Jesus disse que nós teríamos quando Ele fosse e descesse sobre nós, então, o Espírito Santo. E Ele nos daria poder para testemunhar, nos daria poder para orar, nos daria poder para sermos realmente os crentes que necessitamos ser. Então, nas primeiras semanas do ano, né, nós temos refletido sobre o chamado ao discipulado, ou sobre a missão de ir e fazer discípulos, de ir e dar bom fruto. Então, nós aprendemos primeiro, lá no começo do ano, o que é ser um discípulo. O que significa ser um discípulo de Cristo, né? Nós falamos sobre a identidade e o compromisso de seguir a Cristo. Depois, nós dissemos que fomos escolhidos e enviados para frutificar. A nossa vocação de dar frutos para a glória de Deus, claro, não para a nossa própria glória. Depois, semana passada, falamos sobre o chamado universal para o discipulado, que é o evangelho para todas as pessoas em todo lugar. E hoje, nós estudaremos juntos sobre o poder do Espírito Santo nessa missão. Muitas vezes, ao pensarmos na grande comissão que o Senhor Jesus nos ordenou, nós podemos sentir um peso que ele é um tanto quanto esmagador, porque nós sentimos que não somos capazes disso. E é verdade, não somos mesmo. Nós sentimos esse peso, porque na verdade nós não somos mesmo capazes. Mas Jesus, Ele não nos envia desamparados. Ele prometeu poder. E esse poder vem do Espírito Santo dele mesmo. E é sobre isso que eu queria falar essa noite. Antes disso, vamos orar juntos. Senhor nosso Deus e Pai, nós nos reunimos diante de Ti com corações humildes e sedentos da Tua palavra.
Reconhecemos que nada podemos sem a Tua graça e dependemos totalmente do Teu Espírito para compreender, viver e proclamar a verdade do Evangelho que nos foi revelada em Cristo Jesus. Agora, ao abrirmos as Escrituras, nós pedimos que o Teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes e ainda mais aqueça os nossos corações. Que a Tua palavra seja viva e eficaz, penetrando profundamente em nossas almas, nos corrigindo, exortando e nos edificando para a Tua glória. Usa-me, Senhor, como Teu instrumento, que minhas palavras sejam guiadas pelo Teu Espírito e que aquilo que for falado não venha de mim, mas que venha do Senhor. Que Cristo seja exaltado, que a fé do Teu povo seja fortalecida e que as vidas sejam transformadas pelo poder do Evangelho. Que saiamos deste lugar renovados e capacitados para viver e testemunhar a Tua verdade, obedecendo ao chamado de discipular e frutificar para o Teu reino. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor e Salvador, o nosso Jesus. Amém. 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 Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor. Atos, capítulo 1, verso 8. Atos, capítulo 1, verso 8. Nós já estudamos sobre isso no ano passado, mas hoje nós vamos fazer uma abordagem um pouquinho diferente. Atos, capítulo 1, verso 8 diz assim: Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Primeira coisa que nós vemos é a capacitação para testemunhar. A parte A do versículo diz: receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. O primeiro aspecto fundamental nesse versículo é que o poder para a missão que nos foi dada não vem de nós mesmos, mas do Espírito Santo. A palavra aqui traduzida como poder é dinamis, que é a mesma palavra que dá origem à palavra dinamite, de poder, de força, de habilidade, de autoridade sobrenatural. É essa palavra que é traduzida do grego. Não se trata apenas de uma ousadia ou de inteligência, ou apenas de um aspecto intelectual, mas de uma capacitação espiritual que só o Senhor pode nos conceder. Então aqui não é o quanto eu sou inteligente, não é quantos diplomas eu tenho, não é quão eloquente eu sou com as minhas palavras, mas de quanto o Senhor me capacita, te capacita, através do poder que vem dEle mesmo, para testemunharmos e falarmos do Evangelho. Irmãos, é um erro gravíssimo acharmos que nós é que temos poder para ir realizar algo para o reino do Senhor. Nós temos poder, ou força, ou energia, ou sabedoria, ou inteligência para muita coisa. Mas é um erro gravíssimo pensar que somos capazes de converter corações. Nós somos incapazes disso. A nossa eloquência, a nossa estratégia não vale de nada se não formos guiados pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito quem capacita tanto a quem fala quanto a quem escuta. É o Espírito Santo que age em quem transmite, quanto age em quem recebe a mensagem. Esse poder, ele é necessário porque o estado natural do ser humano, conforme descrito em Romanos 3, é de total depravação. Sem a obra do Espírito, o coração humano é incapaz, veja, incapaz de responder ao Evangelho. Romanos 3, capítulo 3, verso 10, diz o seguinte, de 10 a 12, como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Então nós somos incapazes. Mas o Espírito Santo gera em nós regeneração e iluminação. O Espírito Santo, ele capacita não apenas o crente a testemunhar, mas também ele regenera e ilumina o coração de quem ouve. Tudo começa com ele, como nós vemos em Hebreus capítulo 12, verso 2, que os nossos olhos estejam fitos no Senhor Jesus, que é quem? O autor e consumador da nossa fé. É Ele quem começa, é Ele quem trabalha no durante e é Ele quem termina.
Então é o Espírito Santo que faz isso. A regeneração é um ato soberano de Deus, onde o Espírito dá vida ao pecador, tornando-o capaz de ouvir e responder ao Evangelho. É Ele quem dá vida, é Ele quem tira os tampões e é Ele quem salva. A pregação é, portanto, e quando eu falo pregação, e quando eu disser pregação, ou quando eu disser pregador, você está incluído nisso. Porque a missão é para todos. A missão é para que todos vão e façam discípulo de todas as nações. A missão não é apenas para o pastor Leandro, para o pastor Kleber. A missão não é apenas para a Adriana, como líder de mulheres. A missão não é apenas do Ministério de Louvor. A missão é para todos. Todos. Então a pregação é o meio pelo qual o Espírito opera. Mas o efeito salvador é totalmente dependente da obra desse Espírito. Nós somos instrumentos que o Espírito usa para pregar, mas quem convence é Ele mesmo. É Ele quem faz essa obra. Então, o papel do Espírito aqui é capacitar o pregador. É capacitar a quem fala, é capacitar a quem transmite. Veja o que Paulo escreve aos Efésios 3:16. Efésios 3:16. Ele diz: oro para que, segundo as riquezas da sua glória, Ele os fortaleça poderosamente no íntimo por meio do seu Espírito. O texto, então, ele destaca que o poder para pregar ou anunciar e testemunhar vem do Espírito no íntimo de cada um. No íntimo de cada um. Quem compartilha o Evangelho não confia na sua própria eloquência ou na sua própria capacitação, mas ele e ela confiam na obra do Espírito Santo que trabalha nela e através dela. Outra coisa que o Espírito faz na nossa vida, na vida do crente, ele nos dá coragem e ousadia. Em todo o livro de Atos, nós vemos que os discípulos, cheios do Espírito Santo, sempre, os discípulos, cheios do Espírito Santo, pregavam como? Com ousadia. A capacitação não é apenas para comunicar o Evangelho, mas para fazê-lo com coragem, mesmo diante da oposição. Você tem enfrentado oposição para pregar o Evangelho? Nós temos enfrentado oposição, talvez de uma maneira muito diferente daquela que os apóstolos enfrentaram no começo. Talvez a oposição que nos é imposta hoje é a imposição do cala-boca, ou a imposição de você não pode ofender ninguém. Você não pode dizer para alguém que ele está em pecado, que ele ou ela está em pecado. Você não pode dizer que ele ou ela está errado, segundo as Escrituras. Você é tido como um religioso fanático, ou como um homem das cavernas, ou uma mulher das cavernas, porque você está ultrapassado a sua linha de pensamento. Então nós precisamos ter coragem, e não somente coragem, termos ousadia para rebatermos isso. O Espírito Santo é também, como eu disse e repito, ele tem poder de convencer o pecador. É ele quem convence. João 16, dos versos 8 a 11, João 16, de 8 a 11 diz: contudo, afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá a vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, veja, convencerá o mundo. Quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Já está condenado. Então é o Espírito Santo que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Sem essa obra, a pregação seria ineficaz e não alcançaria corações endurecidos. Eu peço licença para usar o seu exemplo, Howard. Can I? Ok. Eu vou usar o exemplo do Howard, nesse sentido. Nós não temos poder para adentrar, para quebrar, para amaciar um coração endurecido. Vocês ouviram isso no primeiro domingo do ano. Quem esteve aqui chorou junto com a gente, orou junto com a gente e foi beneficiado pela obra do Espírito Santo na vida desse homem.
Howard contou para a gente que durante 11 anos ele veio a essa igreja. E na infância ele também ia para a igreja, porque a mãe o obrigava a ir para a igreja. E depois ele vinha para a igreja, porque se ele não viesse, a Lara ia ficar falando na cabeça dele. Né? Então, depois de 11 anos vindo à igreja, e depois de uma experiência pessoal que ele teve com o Senhor Jesus, os seus olhos foram abertos, os seus ouvidos foram abertos, a sua mente foi liberta, e ele então foi salvo. Se isso não é o poder do Espírito Santo, eu não sei o que é. Porque esse homem, 11 anos vindo aqui, ouvindo o Evangelho, ouvindo a palavra, e eu falando, e o pastor Kleber falando, e o Diego falando, todo mundo falando, e nada. Isso para mim é mais que prova de que quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. E para mim é mais uma prova de que nós não devemos desistir. Nós não devemos parar. Talvez para ele durou 11 anos, para outros vão durar 20, 30, 40, talvez 2 dias. Nós não sabemos. Então é ele quem faz. Então sem essa obra, a pregação ela seria ineficaz. Nós estaríamos aqui falando, mais do mesmo, porque no fundo nós falamos mais do mesmo, porque nós falamos da Bíblia. E graças a Deus por isso. Nós só falamos, aqui nós estamos falando tudo que você já sabe. Eu estou pregando aqui tudo que você já sabe. Eu estou pregando tudo que você já ouviu. Mas a cada vez que eu leio, a cada vez que eu preparo, e esse sermão eu preparando, ele ficou totalmente diferente do sermão que eu preguei na mesma passagem bíblica do ano passado. Eu creio que é o Espírito Santo falando à igreja. E outra coisa que o Espírito Santo faz, ele garante a eficácia. Ele garante a eficácia. Em 2 Coríntios 4:7, diz o seguinte: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus, não de nós. Paulo ele reforça que esse tesouro, que é o Evangelho, é carregado em vasos de barro. Por que vasos de barro? Porque eles são frágeis, porque eles se quebram fácil. Para mostrar que o poder é de Deus. A fragilidade humana exalta o poder divino. Nós somos vaso de barro, mas Ele é todo poderoso. Nós quebramos fácil, Ele nunca quebra. Nós desistimos, Ele nunca desiste. Nós somos falhos, Ele é perfeito. Nós somos vaso de barro, Ele é o Todo-Poderoso. O Espírito Santo, Ele também concede sabedoria e clareza para expor as Escrituras. Eu gosto muito de um pregador, que o pastor Hernandes já replicou isso, agora eu não lembro quem foi que disse, me fugiu a memória. O pastor Hernandes Dias Lopes replicou isso. Ele diz o seguinte: se o nosso sermão não pôr fogo na igreja, põe fogo no seu sermão. Se o nosso sermão não incendiar a igreja, incendeie o seu sermão. Foi o Moody? Não me lembro, eu lembro que ele replicou isso. Ou seja, a pregação que ela é guiada, ungida pelo Espírito Santo, não depende de palavras persuasivas, mas do poder demonstrado na transformação de vida daqueles que o pregam. É por isso que eu continuo batendo na tecla, domingo após domingo, nós precisamos bater nessa tecla, domingo após domingo. Crente que não tem testemunho, não pode nem pregar, não pode nem compartilhar. Porque nós precisamos ter testemunho. Nós precisamos dar exemplo daquilo que nós pregamos. Nós precisamos falar e viver aquilo que falamos. Porque senão, a nossa pregação vai ser em vão. Porque não existe poder. Porque se o Espírito Santo não age em mim e me transforma primeiro, como é que ele vai agir através de mim para falar desse poder de transformação em outra pessoa? Concordam? É difícil. Então, por mais falhos que sejamos, por mais fracos que sejamos, nós precisamos desse poder atuando em nós e através de nós. Por quê? Porque esse poder é demonstrado na transformação da vida de quem transmite primeiro. O Espírito Santo, ele nos usa, irmãos, o Espírito Santo, ele nos usa como canal de bênção para a vida de outros.
Só que para ele ser canal de bênção na vida de outros, eu preciso demonstrar que ele é canal de bênção na minha vida também. Nós precisamos dessa demonstração. E o meu segundo ponto é a expansão geográfica dessa missão que o Senhor Jesus nos deu. Veja o que diz Atos 1, parte B do verso que nós acabamos de ler. E serão minhas testemunhas, onde? Em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Essa visão é uma visão global da missão. Ela está enraizada na compreensão de que Deus é o Criador e Senhor da criação. E que o Evangelho é o meio pelo qual Ele redime pessoas de todas as raças e culturas. É Ele quem faz essas coisas. Haja visto, se você pensar em missões mundiais, sabe onde tudo começou? Eu estou falando da era mais moderna, vamos dizer assim. Onde tudo começou? Aqui. Aqui. Na Inglaterra. Tudo começou aqui. Eles entenderam que eles precisavam ouvir esse chamado de ir e pregar as nações. Daqui saiu um grupo de missionários para a América, da América partiu para o restante da América, a América do Sul e do Norte, inclusive. Daqui também saíram missionários para a África. E vejam a ironia, vamos dizer assim, a ironia do Espírito Santo e a ironia do Senhor Jesus. A terra que um dia foi berço de missionários, agora está recebendo missionários de todo o mundo para voltar e pregar o Evangelho. Porque a terra que um dia foi berço de missionários, virou as costas para o Evangelho. Virou as costas para o Evangelho. Por quê? Cultura, achismo, fita na boca, não pode falar, não pode ofender, não pode discordar. Esse politicamente correto está destruindo nações. Eu repito, o politicamente correto está destruindo nações. E essa terra, se os governantes não abrirem os olhos, vai acabar. Do mesmo jeito que o Brasil também vai acabar se não abrir os olhos. E quando eu digo acabar, eu estou falando espiritualmente falando. Que aí tudo pode, está tudo bem, vamos só viver, vamos só fazer. E os nossos jovens estão em perigo. Os nossos jovens estão em perigo. O que eles têm aprendido, o que eles têm feito, é perigoso. O Salmo 24, dos versos 1 e 2, diz: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois Ele quem a estabeleceu sobre os mares e afirmou sobre as águas. O Senhor é o Criador de todas as coisas. Deus, em sua soberania, Ele decretou a salvação de pessoas de cada tribo, língua, raça e nação. Deus sempre teve um plano global para a salvação. A promessa feita a Abraão já apontava para isso. Veja, Gênesis 12, 3. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Porque em Cristo somos, e Paulo disse isso aos Gálatas, porque em Cristo, pela fé em Cristo Jesus, nós somos enxertados, então, portanto, nos tornamos filhos de Abraão, pela fé. Porque pela fé em Cristo Jesus, nos tornamos filhos de Abraão. Portanto, somos esses do que a Bíblia está falando. Desde o início, o plano de redenção de Deus abrange a humanidade como um todo. A igreja, então, é um instrumento através do qual esse plano se manifesta. A visão do Apocalipse, ela confirma que a missão, ela não só foi nos dada, mas você fazendo ou não, eu fazendo ou não, a missão é do Senhor e ela terá sucesso. Ela terá sucesso. Apocalipse 7:9 diz: depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. A missão não vai falhar, porque a missão é do Senhor. E as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Senhor, diz a palavra. Em Mateus 28:18,
também nos diz que o Senhor Jesus declarou que a Ele foi dado todo o poder. E esse poder eu transmito a vocês através do meu Espírito, portanto vão e façam discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e os ensinem todas as coisas que eu lhes ensinei. Isso reforça para nós que toda autoridade foi dada a Cristo, e sob essa autoridade é que nós temos esse chamado de ir e pregar o Evangelho. A igreja não avança pelo seu próprio poder, mas sobre o comando do Rei soberano, cuja autoridade garante o nosso sucesso. Eu sei que talvez vocês pensem, mas a gente faz, mas a gente prega, mas a gente ensina, e eu penso assim, imagina, se você pensa, imagina eu. Se você se talvez fala com o seu filho, com o seu vizinho, com o seu marido, com a sua esposa, você se sente desanimado, você imagina o pastor. Eu sei que nós nos sentimos desanimados, mas quando eu me sinto desanimado, eu lembro que o trabalho não é meu, que a obra não é minha e que o poder não é meu, o poder é do Senhor. E quando eu digo o trabalho, eu estou falando do trabalho de converter. O trabalho de pregar é meu, mas o trabalho de converter não é meu. Irmãos, fato é o seguinte, eu sei para onde eu vou. Eu sei com quem eu vou estar. Eu sei que eu vou estar com o meu Senhor, porque a salvação ela é individual. Só que como pastor dessa igreja, eu quero que vocês estejam lá comigo. Eu quero que todos vocês, nenhum sequer, fique para trás. Fato é que nós nos sentimos desanimados. Nós, às vezes, até falamos, olha, o pastor Kleber não vai. Não vai. Não adianta. Adianta, porque eu tenho certeza que quem pregou o Evangelho para mim também falou a mesma coisa a meu respeito. Então, essa progressão do Evangelho, essa progressão que o texto nos diz que saiu de Jerusalém e foi para a Judéia, Samaria e aos confins da terra nos alcançou, e por isso nós estamos aqui. E ela reflete, então, essa expansão geográfica e cultural do Evangelho. Cada estágio implica aqui a superação de barreiras culturais e religiosas. Nós falamos aqui de Jerusalém, o Evangelho começa com os judeus, claro. O povo de Deus, cumprindo a promessa de Deus a Israel. E depois ela passa para a Judéia e vai para Samaria. Ela representa a expansão para aqueles próximos culturalmente, os judeus da Judéia e aqueles historicamente distantes, os de Samaria, os samaritanos. Mostrando que o Evangelho ele quebra essas divisões. E depois vai aos confins da terra. Então a missão, essa missão universal, cuidado com essa palavra. Essa missão universal, ela não tem limites. Ela não tem limites. O Evangelho deve alcançar todas as nações, cumprindo o propósito de Deus de formar um povo para si de todas as partes do mundo. Então, Deus, Ele não apenas decreta o fim, mas Ele também providencia os meios para que esse fim seja alcançado. E os meios que Ele providencia é justamente o Espírito Santo me usando e te usando para fazer isso. Em Provérbios 16, 9 diz, no coração do homem, aliás, no coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Você pode planejar o caminho que você quiser, mas quem determina os nossos passos é o Senhor. Deus, Ele soberanamente dirige as nossas vidas, as circunstâncias e até as decisões que tomamos. Nós precisamos estar atentos a isso. É aquela hora que nós perguntamos, Senhor, o que eu tenho que fazer? E aí você sabe o que você tem que fazer. Por quê? Porque você é guiado pelo Espírito Santo, se você é um crente no Senhor Jesus. E você sabe o que tem que fazer, mas você não faz. Por quê? Porque é mais fácil eu ouvir a mim mesmo. Ouvir o que eu quero fazer, não o que o Senhor quer que eu faça. Não é isso? Senhor, o que eu devo fazer? E aí você lembra dos versículos, e aí você começa a lembrar das suas orações, e você começa a lembrar da soberania de Deus na sua vida, e você começa a lembrar disso, começa a lembrar daquilo outro, fala, não, mas eu acho que tem uma saída. E aí você procura a sua saída.
E aí você fala com o irmão, o que você acha que eu faço, irmão? O que você acha que eu faço, pastor? E o pastor, o irmão, a irmã te diz, olha, não vai por esse aí, não vai por esse caminho, não faça isso, você vai se arrepender. Não, mas eu quero tanto. Então para que você está me perguntando? O Alisson, antes de casar com a Larissa, o Alisson era um expert em gerar informações. Né? Eu falava para o Alisson o seguinte, o Alisson tinha lá, quantos anos ele tinha quando casou com você, Larissa? 23? 22, 23, então o Alisson, a gente veio para cá, o Alisson ficou no Brasil, e depois o Alisson veio para cá, fez 18 anos aqui, não foi? Ou ele fez 8 anos e veio? Por aí. Então, tinha 18 anos, já estava trabalhando, era dono do nariz, só que ele estava morando dentro da minha casa. E na minha casa, quem manda é o papai. Se na sua casa quem manda não é o papai, o problema é seu. Lá em casa, quem manda é o papai. Ok? Amém? Amém? Isso. Então, vamos lá. E aí eu falava para o filhinho assim, filhinho, é o seguinte, aqui em casa, nós temos regras, né? E elas precisam ser respeitadas. O dia que você não quiser mais respeitar, porta da rua é serventia da casa. Pode ir embora. E aí você vai ter as suas regras. E aí, a gente conversava sobre isso, né? E um belo dia, o Alisson falou assim para mim, Leandro, o que você acha se eu fizer... E tudo isso para te contar como que a gente faz com Deus. Leandro, o que você acha se eu fizer isso, aquilo outro? Aí eu falei, seja sincero. Você só está me falando o que você já fez. Porque você não está perguntando a minha opinião. Você só está me falando aquilo que você já fez. Porque se você tivesse interessado na minha opinião, você ia perguntar antes de fazê-lo. Não é? É. Eu falei, então qual é o ponto de me perguntar? Né? Vai que ele fala que eu quero ouvir, né? E na verdade ele já sabia que eu ia falar que era não. E é exatamente assim, eu sempre gosto de usar essa ilustração, né? Porque é exatamente assim que nós fazemos com Deus. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E nós oramos, só que eu já matutei o que eu quero fazer. Só que eu já pensei naquilo que eu quero fazer. Aliás, eu já decidi o que eu quero fazer. E aí, nós sabemos o que fazer. Só que aí nós falamos o seguinte, é que nem uma caixinha dessa aqui, ó. Nós falamos assim, Senhor, o que eu faço? Eu falo o seguinte, Espírito Santo, entra aqui um pouquinho, fica aqui, depois na conversa. E aí a gente vai lá e decide. É assim que nós fazemos, nós brincamos. Nós brincamos com a vontade de Deus. Essa é a verdade. Tem muito crente que sai do Brasil e faz exatamente o que nós falamos aqui. Põe uma caixinha, põe o Espírito Santo lá dentro, fala assim, Espírito Santo, fica aí, e fica aqui no Brasil, não vai atrás de mim não. Fica aí, porque agora eu vou lá na Inglaterra fazer tudo errado, ganhar dinheiro errado, eu vou fazer tudo de errado que tem lá. Vou dar as gambiarras, vou dar um jeitinho, todo mundo faz, vou ganhar um pouco de dinheiro quando eu voltar na conversa. É assim que nós fazemos nos relacionamentos pessoais, muitas vezes, com o namoradinho, com a namoradinha, no trabalho, em todos os lugares. Então, a questão aqui, irmãos, é o seguinte, ou nós vamos ouvi-lo, ou não vamos ouvi-lo. Ponto final. Ele fala conosco, sim ou não? Ele nos dá o guia, ele nos guia, ele nos direciona à verdade, ele nos direciona ao que é certo, sim ou não? Sim, pois é. Então o problema é seu. E aí, quando a gente faz e a coisa não sai como a gente quis, adivinha? O que Deus fez comigo? Por que Deus não me ouviu? Que Deus tirano é esse? Pois é. Ah, ainda bem que eu não sou Deus. Ainda bem que você não é Deus. Então, irmãos, Ele dirige as nossas vidas. E as circunstâncias e até as nossas decisões. Nós sabemos o que tem que ser feito, nós só não fazemos. Mas nós sabemos. Então nós precisamos estar atentos. O livro de Atos, ele nos demonstra claramente onde vemos Deus abrindo as portas para o Evangelho. Dirigindo os apóstolos, capacitando para enfrentar os desafios. E Ele nos capacita também para viver essa vida de crente. Viver a vida de crente não é fácil não, é difícil, eu sei que é. Agora eu faço uma pergunta. Deus poderia salvar as pessoas diretamente? Poderia?
se revelar, assim, pai, pum, pronto, você está salvo, você está salvo, você está salvo, você está salvo, você está salvo. Poderia fazer assim? Ou não? Poderia? Pois é. Mas ele escolheu a igreja como instrumento dessa missão. Ele me escolheu e te escolheu para isso. E quando nós pensamos assim, nós enxergamos esse chamado de uma maneira maravilhosa. Deus poderia salvar do jeito que Ele quisesse. Como é que eu digo? Não vou falar besteira, que vai ser heresia. Deixa para lá. Vai ser heresia, tem que tomar cuidado com isso. Porque eu quero, às vezes, na ânsia de querer dar um exemplo prático, a gente acaba falando besteira. Mas se Deus quisesse fazer, Ele faria. Ele faria. E Romanos 10, capítulo 13 a 15, diz o seguinte: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Veja isso. O Senhor Jesus, Ele poderia salvar, Ele poderia se revelar de maneira extraordinária na vida de cada um que Ele quisesse salvar, mas Ele nos chamou, Ele escolheu a igreja para fazê-lo. E como ouvirão se não houver quem pregue? E graças a Deus que nós estamos aqui, porque teve alguém que pregou para nós, teve alguém que nos ensinou. Então, partindo já para as aplicações práticas para isso tudo que nós ouvimos, primeira coisa, dependa do Espírito Santo em tudo. Dependa dele em todas as áreas da sua vida. Não tente evangelizar ou discipular confiando nas suas próprias habilidades. Busque direção do Espírito Santo através da oração. Seja ousado em compartilhar a sua fé. E essa coragem vem do Espírito. A ordem aqui é: não fique calado. Compartilhe o Evangelho com amor, mas compartilhe o Evangelho com verdade. Esse Evangelho amoroso, açucarado que tem sido pregado por aí não é Evangelho. Nós precisamos pregar o Evangelho com amor, mas com amor nós precisamos dizer que as pessoas estão em passos largos para o inferno. Evangelho açucarado não é o Evangelho de Cristo. Participe ativamente dessa missão, irmãos. Comece em Jerusalém. Onde é o seu Jerusalém? Onde é a sua Jerusalém? Na sua casa. A sua Jerusalém é na sua casa, na sua vizinhança. Depois expanda então essa visão e alcance outros. A cidade, a comunidade, não sei, mas comece lá, na sua Jerusalém, lá na sua casa. Ore pela obra missionária. Nós temos aqui a Maura no Brasil, nós damos o sustento tanto em orações quanto o financeiro. Nós temos a Zambezi Mission, que é uma missão na África, especialmente em Malawi e no norte de Moçambique. Nós temos os Prescott, que vão com a desculpa de serem professores de inglês, mas na verdade eles são missionários falando do Evangelho para povos e nações, onde muitas vezes o Evangelho chega a ser proibido. Eles são a minha boca e a sua boca, os meus pés e os seus pés. Ore por eles. Ore por eles. E nós precisamos quebrar essas barreiras culturais, essas barreiras de língua. Eu sei que é difícil. Ai, pastor, mas eu não falo muito bem inglês, eu não consigo compartilhar. Tá, mas e com aquele que fala a sua língua, então? Faça isso. E o principal, não desanime diante das dificuldades. Não desanime. A missão, ela nunca será fácil. Mas a Bíblia nos assegura que a presença do Espírito Santo sempre nos sustenta. Sempre nos sustenta. Confie. Deus está dirigindo cada um dos nossos passos. Então, irmãos, o chamado para essa missão é grande. E quem nos dá o poder é o Senhor Deus. O Espírito Santo capacita, convence, e é Ele mesmo que garante o sucesso. E nós podemos descansar nisso, porque se isso dependesse de nós, a nossa frustração seria ainda maior. Então, graças a Deus que Ele nos chama para fazer, e é Ele quem capacita, e ainda é Ele que me garante que vai ter sucesso. É Ele que me garante o sucesso. O sucesso não é meu.
Que sejamos uma igreja cheia do Espírito Santo, pregando a palavra com ousadia, expandindo o Evangelho até os confins da terra. E eu repito, 2 Coríntios 4,7, temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder vem de Deus e não de nós. Então vamos nos entregar a essa missão, com confiança no Senhor, e afinco naquilo que Ele nos chamou para fazer. Amém? E agora, como é que tem sido a sua vida de oração? Como é que tem sido a nossa vida de oração? Será que, depois de tudo que nós ouvimos, nós podemos pensar um pouco mais a respeito? Hoje, nós vamos compartilhar da mesa do Senhor. Pode até parar a transmissão para nós, por favor? Nós vamos compartilhar da mesa do Senhor.